Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Um privilégio ter a sua presença aqui, nos ouvindo ou nos vendo. E hoje a gente tem um convidado especial que é o Elcio Trajano, diretor de RH e ESG na Eldorado SA. E aí com a minha amiga e companheira aqui, Regina Sotomayor. Vamos aproveitar bem esse momento, né? E a gente vou voltar no primeiro momento de encontro com o Elcio, que foi no ano passado, em que ele participou do Fórum Internacional Experiência na Liderança, e ele trouxe uma bagagem incrível nessa área. E a gente quis aprofundar mais com o Elcio, porque a gente sabe que ele tem uma contribuição e que também, né, o que nos conecta aqui é essa evolução, né, para a área, essa transformação na área de pessoas, que a gente chama de evolução, olhando para o nível de consciência mais amplo, que vai fazer com que essas organizações se tornem cada vez ambientes melhores para as pessoas e para a própria organização. Então seja muito bem-vindo, Elcio. Obrigado por estar aqui conosco. Regina, as boas-vindas também para o nosso convidado. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Realmente a sua participação no fórum fez a diferença, nos encantou. E por isso nós queremos mais e queremos compartilhar, né, com os nossos seguidores e todas as pessoas que nos acompanham a sua experiência, que é maravilhosa. Poxa, eu que agradeço. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. E agora, presente aqui, né, em estúdio aqui, para a gente bater um papo. Obrigado, Adilson. Obrigado, Regina, por mais essa oportunidade. Fantástica. A gente fez um warm-up ali, alguns dias atrás, né, olhando, né, de como que as coisas caminharam em um ano. Você falou de várias práticas, várias ações que vocês fizeram na empresa. Mas eu tinha uma pergunta antes, né, porque eu vejo que algumas áreas, algumas diretorias de RH estão assumindo para si a área de ICG. Se isso foi um desejo, uma escolha, se foi uma determinação, como que você vê isso? Porque a gente até fala do protagonismo da área de pessoas, né, de abraçar isso, porque a gente entende o ESG como um processo de evolução de consciência, né, porque tem um papel do impacto, né, social da organização, e ela vai precisar olhar para isso. Ela pode até fazer isso como uma exigência, mas não é por aí que a gente entende que vai fazer a grande revolução e evolução. Queria te ouvir nesse sentido. Bom, gente, eu sempre, nos últimos anos, quando falo sobre o tema ESG, eu sempre me posiciono que é uma transformação isso, né? Se a gente for olhar bem aí no histórico, no passado, a gente trabalhava muito de sustentabilidade, de áreas específicas, macroprocessos econômicos, sociais, e que se conectavam, e aí você tinha as interseções. Aí o ESG, eu acho que era uma transformação bem deste conceito, porque ele é amplo. Então, ele não vamos dizer assim, está no RH, pode estar na sustentabilidade, pode estar em outra área, mas envolve pessoas. Eu acho que a essência que estão as pessoas ali por trás. Talvez seja por isso que, de uma certa forma, no momento, eu estou aqui falando com vocês sobre esse tema, mas o ESG, na sua essência, ele trabalha esse aspecto ambiental, esse aspecto social e a governança. Então, você já pega ali já elementos de pessoas ali que se relacionam com os stakeholders, ou seja, com órgãos, com instituições, com a comunidade do entorno da empresa, com tudo aquilo que a empresa, com os próprios, o social, o próprio colaborador, né, em si, como é que está o ambiente de trabalho, como é que está a relação líder-liderado, né, como é que estão as condições ambientais também, de uma certa forma. Então, eu entendo que por isso que eu venho percebendo colegas que realmente estão ali, vamos dizer assim, liderando este momento ou se posicionando nesse momento, falando de ESG, porque tem muita gente por trás de tudo isso, né? Não é só o processo em si, uma prática em si, mas pessoas que fazem isso acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, antes da Regina vir. Esse movimento de aproximação, né, seja para a área de RH ou para as outras áreas, vamos falar do RH em si, ela aumenta ou amplia a visão de negócio da empresa? Com certeza, com certeza. A gente deixa de ter ações, vamos supor, segmentadas, processos de RH, processos de sustentabilidade, processos de compliance,
e você começa a ter tudo de uma forma integrada, né? Então, hoje, o processo de governança, por exemplo, né? A gente faz parte das discussões e você tem ali, hoje, nas discussões de governança, não só mais políticas, não só mais práticas, mas também como é que é o relacionamento humano. Né? Hoje se fala de assédio moral, se fala de assédio sexual, hoje se fala do ambiente, se está adequado ou não de trabalho. Isso vem muitas vezes em canais de compliance, vem pela governança, isso vem muitas vezes em comitês, junto com o conselho de administração, trazem muito assuntos como esse na pauta, tá? E vem também em cima do dia a dia. Legal. Às vezes todas as empresas têm momentos de grande felicidade, mas tem momentos também que passa de crise. E aí, de novo, a gente senta na mesa, coloca as pessoas, a gente discute ali quais seriam as possíveis soluções. Então, eu acho que esse dia ele vem para integrar tudo mesmo, né? E algo de transformação, não se muda da noite para o dia. Seu processo ele vai se transformando, passo a passo. É lógico que você tem empresas mais avançadas, você tem empresas que estão ali no meio do caminho, tem empresas ainda que estão olhando à distância, mas sabe que a direção é essa, né? Esse pensamento do todo, com respeito com o ser humano, com cuidado com o meio ambiente, com práticas consistentes e governanças consistentes, e tudo isso muito bem alinhado entre não só os executivos, mas todos os demais colaboradores da empresa. Vai tudo caminhando junto. Fantástico. Na sua experiência, esse processo de transformação foi a partir de uma ruptura? Foi um processo natural de evolução? Ou tiveram algumas questões que realmente nos trouxeram para esse patamar? Acho que não tem uma resposta certa, mas é meio natural, é um pouco natural. Bom, Eldorado Brasil é uma empresa de base florestal, base ambiental. Então, o ambiental já está na essência. Já estava na jogada. Eu até brinco, né? A gente nasce com ISD. Né? Talvez lá naquele momento a gente nem sabia exatamente a dimensão do ISD, mas a gente nasce, ela está no DNA da Eldorado Brasil, as práticas de ISD, práticas ambientais. Hoje você tem todas as certificações, tem todos os selos, tem todos os cuidados com o meio ambiente, com a biodiversidade. Então a empresa de produção de celulose, ela tem a sua essência esse cuidado com a parte ambiental. Automaticamente o social ele vem junto. Só que o que a gente vai percebendo? Antigamente, quando se começa, o social é muito pensando com a comunidade, com o entorno, o impacto que você gera ali no entorno da empresa. Quando a empresa cresce, ela começa a gerar produção, quanto de empregos que ela gera, não só para trabalhar diretamente com a empresa, mas trabalhar indiretamente também, porque são outras empresas que chegam ali no entorno e vai gerando seus impactos no comércio, na venda, na produtividade do entorno, né? A empresa vai crescendo, vai ficando robusta, você tem que ter o quê? Bons processos, tem que ter um compliance bem atuante, você tem que ter uma governança daquilo que faz. Então vai se transformando gradativamente. Quando você percebe, você já tem isso, né? E aí você tem que organizar um pouco mais, talvez determinar algumas responsabilidades em cima dos seus processos, ter algum mecanismo de acompanhamento, não só do ambiental, não só do social, mas também da governança. E um olhar muito forte, aí já está um pouco até da minha essência humanista, que é olhar para pessoas. Né? Eu sempre tive em toda a minha formação profissional um olhar para o lado humano, um olhar para pessoas, entendendo desse equilíbrio necessário entre vida profissional e pessoal, entendendo aí todas essas dimensões humanas. Então, foi uma grata felicidade esse de vindo e deixando muito claro que eu não posso olhar somente o fora, mas eu também tenho que olhar dentro. Né? Então, como é que estão as coisas dentro da empresa? Como é que está a relação líder-liderado? Né? Como é que estão nossas práticas, nossas políticas? O que a gente pode melhorar? Tem que fazer tudo de uma vez só? Não. Você vai tendo que acompanhar, porque a gente também vai se transformando, o ser humano vai modificando. Né? E a gente vai ali gradativamente criando novas práticas, entendendo novos costumes e respeitando também ali muito forte as pessoas e as suas diferenças. Né? Acho que é um pouco isso. Se essa questão que é orgânica do ponto de vista que você está trazendo, você acha que o processo de consciência é como se a empresa fosse tomando consciência daquilo que ela já faz e esse processo de perspectiva ainda de desenvolvimento? Então a pergunta é, ela aprende com aquilo que ela faz, do ponto de vista, ela ganha consciência com isso? Muito, muito. Acho que o ISD ele coloca esse desafio porque não tem volta.
na minha visão. Legal. É algo que veio e só vai ali, a gente aprendendo, ajustando, rumo. Entram novos elementos que você tem que estar atento, mas é sempre um aprendizado. As práticas que eu tinha 3, 4 anos atrás, hoje já são outras. Agregaram outras práticas, né, que somaram. Né? As pessoas que estavam comigo também há 4, 5 anos atrás, muitos estão ainda, já chegaram outras gerações de pessoas com outras ideias, outras características. Isso vai somando. Isso a gente vai agregando valor ali em tudo que a gente vem fazendo. Então a gente aprende muito, o tempo todo. Tem uma questão que eu, até aproveitando na sua fala aqui, que é a gente vê que esse movimento do SG conversa muito com as novas gerações. E, sobretudo, conversa com o nível de maturidade dos profissionais que querem construir algo que tenha significado, esse pertencimento. A vinda, né, e o posicionamento de RH sobre o SG, ou o inverso, sei lá, não sei se nessa ordem, ela potencializa isso, que assim, tem uma nova geração chegando, olhando para isso, e tem gente que por muito tempo ficou reticente a olhar para isso, mas tem uma determinação, né, uma exigência do mercado, mas eu vejo que essa exigência ela se torna potência quando, né, alguém com uma posição como a sua na organização compra de fato isso e não é simplesmente cumprir uma tabela. Ela quer que isso faça parte, né, que tem a ver com pertencimento. Como você vê isso? Faz sentido, Elcio? Faz sentido. Eu acho que hoje em dia você tem novas gerações que já colocam isso na entrada da empresa. Né? Jovens, todas as pessoas que chegam hoje já perguntam sobre práticas sustentáveis, já perguntam com relação a respeito, já perguntam sobre grupos de afinidades, já perguntam sobre como é que a empresa lida com as diferenças dos indivíduos, como é que a empresa lida com o entorno, com a comunidade e a imagem da empresa, tudo conta. Legal. É um fator. Então tem isso. O lado econômico é outro fator. Hoje as empresas que têm práticas responsáveis dentro dos padrões ESG, ou por exemplo, como nós que fazemos parte do Pacto Global da ONU, onde a gente trabalha ali os 10 princípios, onde você fala sobre direitos humanos, fala sobre trabalho, fala sobre governança, e tudo isso são elementos, e tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de uma certa forma também coloca a empresa no front, porque todo ano eu tenho que colocar, eu tenho que ter iniciativas, eu participo de grupos de discussões sobre o assunto e uma empresa agrega com a outra, tá certo? Uma empresa está no momento e ela consegue colocar outros exemplos. Então também tem um aspecto externo também que uma empresa ela acaba entrando e sendo necessária ali de se desenvolver. E outra forma também de captação. Acho que empresas também estão sempre de olho em possibilidades. E uma empresa que faz parte e tem práticas de ESG, ela consegue captar recursos, ela trabalha já no outro patamar de captação de crédito de carbono ou outros pontos que também suportam e agregam valor para a imagem dela. Então, sem falar na comunidade, no conselho e em outros aspectos também que, de uma certa forma, como eu falei ainda há pouco, não tem volta. Você começa a entrar e cada ano que passa é algo diferente que a gente tem que tá implementando, ficando atento, e coisas às vezes que deram certo no passado não quer dizer que vai continuar dando certo. Sim. As coisas estão em constante transformação. Né? Se você fosse trazer dentro das suas experiências quais os grandes desafios para esse processo de mudança, olhando para dentro da organização, ela está na liderança, ela está nos grupos profissionais, ela está nas áreas mais operacionais, olhando um pouco dessa consciência sobre essas questões que você está trazendo. É possível ver quais são os principais desafios para alcançar isso que você está trazendo, alinhado com esses macro-objetivos? Né? Com certeza. Eu acho que eu posso estar sendo... resumindo muito, tá? Eu acho que são diversos elementos, mas eu considero liderança fator peça-chave. Tá? Porque hoje eu tenho dentro da empresa em torno de 4 a 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente, como você mesmo trouxe. Uma liderança que vem de um momento que não se discutia essas coisas, ou que podia ter uma leitura diferente do que é hoje. E tem uma nova liderança que chega, que isso é
peça fundamental para a continuidade do negócio, para ele continuar trabalhando com a gente, para ele conseguir ficar feliz no ambiente de trabalho e tudo mais. Então, um trabalho constante com a liderança, esclarecendo, passando informação, conhecimento, sendo transparente, criando rodas de conversa, ouvindo, né, pegando novas ideias é fundamental. É fundamental. E o outro, eu acho que é a cultura organizacional. Legal. Tá? Eu acho que a cultura organizacional, isso toda empresa tem a sua cultura, tá? Ela é peça-chave para sucesso e continuidade de boas práticas. É peça-chave. Então, assim, eu venho observando, assim, muitas empresas rediscutem aspectos culturais, rediscutem seus valores, seus princípios, às vezes até porque tem que fazer esse alinhamento. Tem que fazer alinhamento. Né? A gente tem, dentro da nossa cultura, a valorização de pessoas como direcionador. Legal. Eu tenho a própria sustentabilidade como direcionador. Né? E a inovação também. Então, assim, mais uma vez, no nosso caso, nós temos esses aspectos que nos ajudam muito, porque no ano passado nós fizemos uma jornada da cultura Eldorado. Tá? Reunimos mais de 800 profissionais, líderes, em diversos dias, e ali discutindo a essência para trabalhar na companhia como comportamento e atitude. Um dia falando sobre isso, olha que bacana. E a gente resgatou exatamente esses direcionadores com todo mundo, discutimos com cada líder ali os principais cases onde ele praticou uma valorização de pessoas, onde ele enxergou os nossos valores no dia a dia de trabalho. Isso é importante, dedicar um momento com a sua equipe, com seus líderes, aí tá, líder e cultura, tá vendo? Líder e cultura. Legal. Porque eles fazem a diferença. Eles vão cascatear isso para o demais time, eles vão, no seu dia a dia, praticar melhores práticas, nessa parte de respeito, de ouvir, de simplicidade, de atitude de dono, que são os nossos valores, entre outros. Então, assim, acho que entra junto. A cultura organizacional é importantíssimo, estar atento a essa cultura, porque também não adianta, igual você trouxe ainda há pouco, o RH às vezes pega, ou pode ser uma área de sustentabilidade, discutindo ISD, não adianta estar isso em uma área. Tem que estar na empresa, né? Tem que estar na empresa. Fantástico. Você pode ter uma pessoa ali que vai amarrar tudo isso, vai, de uma certa forma, convidar pessoas de outras áreas, vão criar um grupo multidisciplinar para discutir soluções, ideias e tudo mais. Mas, assim, está na empresa inteira. Legal. Né? E a gente vai aprendendo com o outro. Deixa eu até aproveitar uma questão que você traz aqui, que acho que é uma visão fundamental para a gente ver a potência disso. Né? Então, vamos imaginar que eu estou numa empresa que essa área está uma área isolada, não, é uma área à parte, né? Funcionando com outra diretoria. Olhando para essa questão de que tem, na nossa visão, na sua visão, tem que estar na empresa como um todo, papel da área de gente de gestão está muito envolvida com isso, porque ela é impactada diretamente e ela pode se posicionar de forma a colaborar de forma extraordinária com tudo isso. Né? Então, eu vejo que faz parte da visão enquanto profissional da área de gente e gestão, facilitar esse processo, estar muito atento para isso, porque está mexendo com você, quer que você queira ou não, né? Então, essa fala que você traz, né, de tem que estar na organização como um todo, a gente também vê dessa forma. Então, tem algumas coisas que estão criando, né, cernes desse processo de transformação e evolução, que assim, se eu torno isso consciente para o meu time, para esses 800 líderes, para os líderes, eu estou movimentando a organização numa direção que vai ficando mais clara, vai trazendo sentido de pertencimento. Não é o que fazer, é por que a gente faz o que a gente faz. Né? E tem um significado importante nesse sentido. Elcio, Olha, você me permite, por exemplo, tão preocupado com isso que você coloca, ano passado nós fizemos o primeiro diagnóstico de ESG dentro do Eldorado Brasil. Uau! Nós conseguimos ouvir mais de 3 mil pessoas. Uau! Que fantástico! Né? E assim, ouvi mesmo. Porque eu tenho, na complexidade do nosso negócio, eu tenho praticamente um número significativo de colaboradores que estão no campo, nas fazendas. Tá. E quando eu falo isso, por que é desafiador? Porque lá você não tem a tecnologia, não pega um sinal de um celular, você não tem um e-mail, as pessoas não estão trabalhando em mesa de escritório para ter acesso a questionários e tudo mais. Então eu tive que colocar pessoas no campo, ouvindo a todos. Então eu tinha a parte da florestal, tem a transportadora, que são mais de 600 motoristas de caminhão. Uau. Nós temos toda a parte da indústria,
que é o pessoal que faz a transformação ali da matéria-prima na celulose, depois entra a logística, e sem falar nas áreas administrativas, aí comercial, aí o RH, o TI, jurídico, entre outras áreas. Nós ouvimos todo mundo ano passado e geramos um primeiro diagnóstico, que aí eu chamei carinhosamente de ISD, mas ele contempla índice de felicidade, por exemplo. Que fantástico. Por quê? Porque a gente queria entender primeiro qual a visão que todas as pessoas dentro da empresa tinham sobre o tema. Né? Porque quando a gente pergunta sobre ESG, as pessoas chegam e falam, são as licenças ambientais. É o cuidado com a água. A biodiversidade. São as certificações. Sim. Tá bom, mas tem muito mais. E todo mundo sabe que tem muito mais, mas não vinha. Então eu falei, vamos fazer um diagnóstico para a gente conseguir enxergar onde é que eu tenho que investir mais. Em comunicação, investir na liderança, na sua formação, para que eles tenham a visão ampla do tema, né? Que é o cuidado com as pessoas, saúde e bem-estar, tá certo? O processo todo de comportamento, que a gente chama de AVD, que a gente olha para o relacionamento humano dentro da companhia, as práticas de desenvolvimento, o cuidado na entrada de um novo colaborador. Né? Então, considerando as diferenças, né? Então, um guia de equidade, diversidade, inclusão já no processo seletivo, orientando não só os profissionais de seleção, mas os líderes, que na verdade ele é na reta final ali de um processo seletivo, ele faz entrevista, ele fala, esse entra, esse não entra. E a preocupação que a gente tinha com relação aos viés inconscientes em relação a isso. Né? Porque, queira ou não, as pessoas na hora que vão decidir, elas procuram semelhanças ou procuram competências, e aí a gente fica muito atento a comportamentos, ao quanto que é importante ele ter bom esclarecimento. Investimos muito em conteúdo efetivo de comportamentos humanos, então a gente tem o Mais Saber, que são fóruns democráticos, onde todos podem participar, presencialmente ou à distância, onde recebe com informação de atitudes, comportamentos, tendências, para ajudar ele no dia a dia de trabalho, para trabalhar no acolhimento, trabalhar no bem-estar e na saúde mental. Investimos muito em práticas de saúde e bem-estar. Então nós temos um programa chamado Cuidadosamente, onde as pessoas de uma forma voluntária elas podem ali se inscrever e participar, tendo suporte de profissionais externos para o dia a dia de trabalho se desenvolver. Tá? Nós temos muito investimento na parte também de sustentabilidade, como não, e temos, que é o relatório de sustentabilidade, padrão GRI, todos os nossos programas sociais também, programa AME, que tem um olhar para a comunidade, para o entorno, para o externo. Né? Então são N ações que o diagnóstico ele vem para suportar. Estamos no caminho certo ou Legal. Quem trabalha aqui está feliz ou não? Né? O que é felicidade? E a gente aí começa a trabalhar isso e entender as diferenças internas. Eu consigo segmentar por diretoria, eu consigo ter elementos para que o nosso business partner de recursos humanos, que está ali dentro do negócio, possa auxiliar o negócio. Legal. Porque a gente também trabalha com muita autonomia. A liderança dentro do Eldorado Brasil, ela tem, tanto é que é um dos nossos valores, que é a atitude de dono. Na verdade, ele tem ali o pensamento, a atitude em si, né, de dono, de saber o que devo, o que não devo fazer, como é que eu me relaciono, quem eu decido. Então a gente trabalha muito com isso, acreditando nas pessoas fortemente e trabalhando com essa responsabilidade de cada um. Mas a gente, não por causa disso só, a gente larga, a gente está sempre acompanhando, sempre ouvindo, sempre conversando. Fantástico. É isso? Bom, tem me fez lembrar duas questões ali importantes. Uma delas é quando a gente fala do diagnóstico, né? Então vocês estiveram na atenção e quando a gente prepara os diagnósticos para alguns clientes, a gente faz esse mapeamento para movimentar. Então, boa parte das empresas não tem, às vezes, essa clareza desse movimento. Então, a gente tira uma foto, né, para construir o filme dali para frente. Isso. E aí, obviamente, o board dá essa... Com essas organizações, a gente, né, desenha, né, valida com eles, né, essa direção. E o que vocês trazem, que a gente vê como um ponto muito, né, precioso para esse processo de transformação, que é um processo de cocriação que vocês trazem ali, né? Que é como a gente também trabalha quando a gente atende alguns clientes, da gente usar essa força que está lá, a experiência das pessoas para cocriar, porque aí é uma forma das pessoas se sentirem dono daquele processo e não, né, uma área determinando isso. Né? Então, e aí a pergunta que eu quero fazer, fiz esse panorama, é o senhor que é os business partners hoje da sua equipe,
né, olhando para a organização, quais elementos são importantes, ou competências, ou o que essas pessoas precisam ter ou adquirir para fazer essa empresa funcionar, né, nessa direção do que a gente está chamando de evolução de consciência aqui? Boa. Como somos facilitadores, né, você mesmo trouxe essa palavra ainda há pouco, acho que os nossos BPs têm algo importantíssimo que é ter uma escutativa, né, porque a gente tem que saber ouvir, né, e dedicar atenção, olho no olho, estar ali presente. Tá? E não só, eu brinco muito, não só tirar pedido. Né? Às vezes ele está na área, preciso daquilo, aquilo outro e tal, ele vai anotando e chega lá e presta aquilo, Elcio, por favor. Não é só isso. Né? Ele tem que estar ali presente, participando, fazendo contrapontos. É muito importante estar atento a novos conhecimentos, a novas informações, a novas práticas, participar de novos fóruns diversos, que ele vai agregando valor nas discussões dentro da organização. Né? Estar atento para onde vai o negócio também. Né? Eu acho que cada vez mais um profissional de pessoas, de recursos humanos, ele tem que estar sabendo muito bem do negócio que ele está inserido. Né? Então, ele tem que saber quais são os resultados da empresa, quais são as dificuldades que a empresa tem, como é que pode ajudar a empresa a crescer cada vez mais, entender as pessoas que estão na empresa, quem está há muito tempo, quem está há pouco tempo, quem acabou de chegar, que momentos são esses da carreira de cada um, o que podemos ter de soluções pensando nisso. A mobilidade interna, muitas vezes eu estou numa determinada área e aí estou sem perspectiva ali, mas ele pode ir para uma outra. O BP, ele é um agente que tem esse olhar do todo, porque eles conversam entre si, nós temos fóruns, reuniões específicas com os BPs justamente para ter essa troca. Fantástico. E às vezes a pessoa pode sair de uma unidade, pode ir para uma outra unidade, e a gente consegue aí, de uma certa forma, reter cada vez mais talentos. Legal. Tá? A gente também, nós avançamos muito ano passado numa solução, uma solução caseira, que a gente está chamando ainda de preditivo, mas o nosso olhar é de uma forma preditiva, entender um pouco as possibilidades desse profissional, que ainda não é, que venha trabalhar com a gente, que já está na empresa, de permanecer na empresa. De uma forma feliz, engajada, no dia a dia. Né? Então a gente começa a olhar todas as características que um profissional tem, que uma pessoa tem, o que vem fazendo com que as pessoas permaneçam. Eu tenho pessoas na empresa de 10 anos, 12 anos de empresa. E tem pessoas de 1 ano, 6 meses. Né? E a cada período a gente vai medindo, né? A gente hoje em dia tem muita informação, né? Tanta informação que a gente se perde, né? Verdade. Então, não é por falta de aí hoje todo mundo tem informação, mas como é que faz os cruzamentos? Né? Então eu coloco muito isso na mesa, né? Tá bom, não é só mas saiu é por causa da idade, é muito jovem, então quer ter novas experiências? Pode ser. A escolaridade, é o tipo do curso, é onde ele está? Pode ser. A família, um elemento familiar, casado, solteiro, onde é que estão as pessoas que ele gosta? Está na cidade onde nós estamos? Não está? Então isso não prende ele? Sim ou não? Amigos, o círculo de amizade dele, está na região, não está na região? Isso influencia na permanência dele, sim ou não? Carreira interna, isso pode influenciar, sim ou não? Remuneração, benefício, isso pode influenciar, sim ou não? Conjunto de elementos, percebem? Como é complexo e como é fantástico essa área de gente. Porque, do mesmo tempo que ela é complexa, ela muda o tempo todo, mas quem lida com isso é fantástico, né? Você perceber todas essas dimensões. Sim. E como isso influencia na permanência da pessoa na empresa, na felicidade que ela transmite no dia a dia, no engajamento dela em cima de um projeto, sim ou não. Na participação ativa em cima de tomada de decisão, sim ou não. Então, você pode ter pessoas que estão lá fisicamente, mas espiritualmente e pensando em outras coisas. A gente tem que entender um pouco disso. É fácil? Não é fácil. Você entrega a cartilha amanhã para eu já poder aplicar? Não, eu acho que cada empresa tem sim. Acho que o grande sacada a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que começar a olhar para isso. Então nós começamos com uma solução que agora este ano acho que ela começa a produzir com a maturidade maior, porque é dados estatísticos. Legal. Né? E você começa a cruzar para auxiliar no turnover. Né? Cada vez mais você tem N projetos, N outras empresas chegando, né? E as pessoas começam a olhar, e é saudável isso. É super saudável a gente aprender vivendo outras experiências, outros desafios. Mas eu estou aqui dentro da Eldorado hoje, eu tenho que entender, né, dentro da companhia, o que está acontecendo, o que está estimulando alguém a pensar em outra oportunidade ou não, o que estimula pessoas a procurarem a gente o tempo todo para trabalhar também. Tudo são informações, e isso tem que ser aproveitado, é rico. Eu estou te ouvindo aqui e eu fiquei pensando,
puxa, as pessoas que tiverem oportunidade de assistir esse podcast, eu iria bater na sua porta, com certeza. Que assim, acho que eu falei, nossa, todo mundo vai querer conhecer mais a tua experiência, né, Eldorado, e você, especialmente, porque você traz um entusiasmo, e eu estava pensando, primeiro eu pensei nisso, eu falei, nossa, ele vai ter um monte de gente querendo conhecer o Eldorado, né, e você, principalmente. E, ao mesmo tempo, eu falei assim, puxa, a gente tem essa questão das pessoas que trabalham com recursos humanos, a gente tem algumas preocupações que às vezes a gente está muito instrumental, olhando muito para as questões ou práticas ou de curto prazo, e você, com essa tua alma humanista, né, traz assim, você abre e você vai abrindo e abrindo e abrindo. Nossa, é maravilhoso isso. Então eu fico pensando, né? Realmente, a alma humanista é um fator fundamental para se trabalhar em RH, tem que começar por aí, né? Porque as escolas, muitas vezes, né, acabam colocando a gente também num trilho, né? Exato. Do ponto de vista. Eu trabalhei muitos anos, fui coordenadora de curso pós-graduação em recursos humanos, e às vezes a gente tem que lutar um pouco do que eles vão buscar, que eles querem ferramentas, né? E você colocar, bom, veja bem, gente, vamos trazer a filosofia do existir. Vamos primeiro olhar a questão do humano e tal. E ao mesmo tempo, né, você trazendo isso, falou, nossa, o mercado, olha onde vocês chegaram, olha a maturidade que você traz, sua e da organização. E essas questões que nos preocupam até na formação dos profissionais, que a gente vai lançar, inclusive, um programa de business partner, e a gente tem uma preocupação realmente, a essência dessa formação, onde ela tem que estar. Então, Elcio, você traz um insight e reforça um pouco a nossa linha de pensamento, que é um processo de elevação de consciência, e acho que você também aconteceu isso com você, como aconteceu conosco também, né? A partir das nossas experiências profissionais e naquilo que nós acreditamos. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos as pessoas mais felizes, nós queremos uma consciência planetária, a gente tem uma consciência do coletivo, acreditar na inteligência coletiva, na organização que, independente de classe, formação, ela existe, né? De classe social e de formação mesmo das pessoas, né? Que nem todos têm a mesma oportunidade, né, de alcançar. Nossa, assim, o nosso encantamento tinha razão. Nós só estamos reforçando que a gente só falava de conhecer mais e conhecer mais a sua experiência. Tem uma questão, só deixa eu aproveitar aqui da sua fala, que a gente vê, isso é muito presente no mundo corporativo, empresas perderem, as pessoas se movimentarem nas empresas. Isso é natural e vai acontecer. Mas é um erro absurdo você perder gente engajada. Custa muito dinheiro você perder gente engajada. E quando você traz essa percepção de movimento interno, acho que essa é uma visão compartilhada que se traz, que os profissionais e as lideranças das empresas precisam enxergar isso. Porque custa muito você perder gente engajada. E custa também contratar gente também. Crise de talentos, né, também. Tudo custa. Mas eu acho assim, pelo menos a nossa característica, a gente se incomoda muito quando alguém fala, olha, eu estou indo para um outro projeto, estou indo para um outro local. Primeiro assim, eu acredito que sempre que alguém está mudando é porque está mudando para melhor, ou está tendo um movimento vertical, ou está tendo um desafio novo, e ok, não tem problema. A gente que está lá, a gente fica assim, puxa, mas onde é que foi que aconteceu a perda, né? Porque a sensação que dá... O que eu deixei de ouvir? Não, porque é uma corda que vai esticando. Né? Quando alguém decide mudar, essa corda rompeu. Porque ou não, tinha uma ligação entre nós, a gente estava trabalhando junto, tinha uma ligação, acreditava ou na empresa, acreditava ou naquele líder, me chamou, me convidou, acreditava ou na imagem que aquela empresa representa para a sociedade, para o entorno. Isso mantinha aquela corda firme, mantinha aquilo tudo em perfeita harmonia. Quando a gente toma a decisão de mudar, rompeu alguma coisa. Então, assim, bom,
acredito que você está mudando, deve ser para melhor, então muito sucesso, é uma pena. A gente volta até a falar, conversar, nós temos o off-board, a gente acompanha, faz entrevista, tenta reverter a situação. A gente faz, ó, por causa disso, né? A gente fica um pouco frustrado com essa relação. Mas o que fez romper a corda? Aí tem que entrar para entender um pouquinho, né? Ouvindo as pessoas internamente, o que estava acontecendo. Eu brinco muito com a minha equipe que o tempo todo a gente recebe sinais. É isso mesmo. O tempo todo tem sinais. Né? Uma pessoa que é extremamente comunicativa começa a ficar calada. Uma pessoa com os eventos que tem, com aqueles momentos de relacionamento, a pessoa deixa de participar. Novas ideias não chegam, vem chegando, vem sinais. Sinais o tempo todo. Quem capta é o líder. É isso aí. Tá vendo como é que o líder ele entra como fator-chave o tempo todo? O líder que está ali no front, Sim. né, que está ali conversando. E a gente tem que estar suportando esse líder para ele estar fazendo essa leitura e começar a ter reação, porque também ter reação tardia rompeu. Exatamente. Né? Já teve situações, diversas situações, acredito que aconteça com todo mundo. Sim. Na hora que a pessoa fala, ó, tô indo. Aí você fala, não, vou te dar aquilo, não, vou fazer aquilo outro, vou te movimentar para aquela outra área. Já era. Já foi. E muitas pessoas falam, eu queria ter tido esse tipo de reação há tantos meses atrás. Sim. Né? E aí fica a frustração de todo mundo, aí fica aquele desespero, de novo, aí a área de pessoas fica, olha, estamos perdendo, olha o que está acontecendo. Aí a gente tem que estar junto ali, né, com as pessoas. Né? Isso me fez lembrar uma situação, Elcio, num processo de mentoria com o presidente de uma empresa, ele tinha e a gente fala assim, do processo também de desconstruir alguns mindset de alguns líderes, né? Naquele caso, daquele líder que eu estava interagindo. Ele tinha uma crença, uma filosofia, algo que ele acreditava com seus líderes, e a mecânica dele era a seguinte, eu só dou aumento para quem me pedir. E eu falei assim, muito bem, né? Brincando com ele, eu falei assim, me fala, né? E eu fazia um trabalho com ele e com os diretos deles, que eram 5 diretores. Eu falei assim, desses 5 diretores, quem que você não queria perder de jeito nenhum para o mercado? Ele falou, me dá 2. Eu falei, desses 2, quem você... Este. Eu falei assim, ó, tenha certeza que este que você falou, que era uma mulher, ela jamais vai pedir aumento para você. Se você não for capaz de reconhecê-la pelo talento, pela entrega, ela vai chegar na sua sala e vai entregar uma carta de missão e falar assim, fui. E aí ele olhou assim, meio que assustado, né? Falou assim, talvez você tenha que rever isso. Se você não quiser perder, gente, as pessoas funcionam de forma diferente. Então, você vai ter sinalizadores que você traz, que a coisa não está andando bem. Então não deixa isso para depois, que esse depois pode ser muito tarde, porque esse tipo perdi, né, o desejo de estar ali junto com você. Então fui. E acho que esse é um ponto de desconstrução de alguns mindsets de liderança, de alguns líderes, de que eu preciso rever esse processo. Isso funcionou durante um tempo e não vai funcionar mais para algumas pessoas. E eu vejo que é um ponto, né, de atenção do ouvir. É ouvir o que as pessoas estão dizendo e ouvir os sinais que elas estão dando. Fazer as leituras. Porque isso não vem assim, pum, fui embora. Não, tem alguma coisa que acontece. E eu me pergunto quais são os sinais que a gente precisa, como a gente chega nesse nível, né, Acho que todos, e principalmente os líderes, têm que dedicar sempre momentos com a equipe, com os seus liderados, Sim. conversas individuais ou conversas em equipe. Sim. Tem alguns ritos, na cultura organizacional, ela é recheada dessas dicas. Né? Então, eu não vou trazer aqui as metodologias, mas ritos, né? Os rituais, celebrações, para reconhecer, isso é importantíssimo. Sim. Isso é importantíssimo. As pessoas, fazer café da manhã, não sei o quê. Te esquece o nome. Qual que é a essência? É estar junto com as pessoas. Estar junto, exatamente. Qual que é a essência? É olhar no olho. Qual que é a essência? É falar de outras coisas que não somente sobre aquele projeto, que tira o sono de todo mundo. Qual que é a essência? A importância de estar lá. É isso, o propósito, né? A gente fala muito de propósito também, eu acredito muito nisso, né? A gente fica, qual o objetivo daquele projeto? Qual o objetivo disso aqui? Qual que é o propósito? Qual a razão real de fazer diversas ações relacionadas a pessoas? Sim. Para conhecer uns aos outros. É preciso ter essas informações que às vezes não estão sendo ditas, mas é o comportamento que está falando por si só. Né? Então, assim, igual você trouxe o aspecto da mentoria, a gente agora estamos começando a mentoria, o mentor Eldorado. E aí, olhando para o líder mais veterano,
que já passou por Sim, muitas sim. dificuldades dentro da empresa, por muitas fases, muitos projetos, o que você pode dizer para um líder que está chegando agora, ou acabou de ser promovido? Você vai ser o mentor dele, então nós vamos formar esse líder para ser o mentor de uma outra pessoa. E como a gente aprende quando a gente ensina alguém. Aprendizado, né? Não é? Exatamente. Quando a gente está ensinando alguém, passando conhecimento para alguém, você quer realmente aprender, escolha alguém para ensinar, para compartilhar Eleja, seu né? conhecimento. Eleja. É. É fundamental. E isso engaja também, porque se eu estou preparando alguém, eu me comprometo com aquela pessoa, com o sucesso daquela pessoa, e me orgulho de ver essa pessoa crescendo na empresa também. Então, são diversos elementos assim, que são importantes aí nesse processo. E essa história da mentoria ela é fundamental, inclusive a questão que você trouxe da diversidade, né? Da mentoria reversa, né? Do ponto de vista de você entender a realidade a partir da lente dele. Também. Porque às vezes a gente acaba olhando situações com a nossa lente, né? Então, se você pegar a questão relacionada à etnia, orientação sexual e tudo, o que essas pessoas têm de conteúdo para nos ensinar do ponto de vista do que viveram, a partir dos vieses inconscientes que você trouxe na prática, as nova geração, né, do que eles esperam em termos de expectativa, é uma riqueza absurda, né? A velocidade, às vezes chegam, não querem cargo. Exatamente. Às vezes nem salário. Eles querem ter um projeto desafiador. Ou querem saber assim, o que legal. eu vou aprender com esse projeto. Aprender, né? Exatamente. Em contrapartida, ele pode falar, passou um ano e já não quero mais nada, já quero sair. Mas aí cabe a gente estar colocando novos desafios. Exatamente. E as pessoas são assim diferentes. Então hoje a gente está tendo que conviver isso. Gente que quer desafio o tempo todo, gente que realmente quer ter visibilidade, quer ser reconhecido e visto, quer ter um palco, quer ter alguma coisa desse tipo, tudo bem. Temos que ver se tem essas oportunidades para todo mundo. Legal, legal. Pessoas que querem participar de discussões, não querem ter holofote neles, mas querem participar da construção de alguma coisa. Tá certo? Pessoas que querem falar mais, pessoas que querem ouvir mais. E isso se torna complexo, o papel de gestor de pessoas. E aí eu não estou falando nem de RH. Todo mundo, todo líder da organização é gestor de alguém. E tem um pouquinho de ter esse aprendizado de como lidar com o ser humano, de como lidar com as pessoas, como entender esses movimentos e tudo mais. Né? Nós tivemos no Fórum Internacional até nossos convidados, né, Adriana, e ela comentou algo que a empresa, o grupo que ela trabalha, ele tem uma ação social grande. E essa ação social, ela tem um objetivo bastante importante, inclusive para a própria organização, que é a profissionalização da comunidade. Ou seja, a gente sabe que nós vivemos uma crise de talento, a gente sabe a carência do nosso processo educacional nesse sentido. E, na realidade, as organizações também são vítimas desse processo se nós não olharmos para isso, né? Dentro do papel, se a gente, só o Estado, for delegado só para o Estado fazer isso, você fica sujeito àquilo que o Estado oferece. Você tem algo na experiência da Eldorado que tem essa capilaridade do ponto de vista de também formar bons profissionais, tanto em comportamento, atitudes e também em formação? A gente tem alguns programas que são programas clássicos aí que existem no mercado, mas a gente tem um olhar social muito forte, que é o próprio Aprendiz, que busca jovens aí, a gente forma esse profissional para dentro da empresa, são turmas mais de 100 pessoas, nós temos hoje só com esse olhar. Nós temos próprios programas de trainees. Agora, para alguns negócios ou segmentos dentro da empresa, eu tenho que formar mesmo lá na escola técnica, eu busco parceiros, a gente faz a formação na escola técnica e essa pessoa depois já está atrelada diretamente a uma atividade dentro da Eldorado Brasil. E recentemente, em parceria com o Instituto JF, que é o grupo, também estão suportando aí ações nas escolas públicas também das cidades. Porque muitas vezes você está numa região que não formam pessoas na velocidade que a empresa cresce. Sim, isso mesmo. Uma empresa de celulose hoje, vamos supor, nós estamos hoje com 5.400 colaboradores, ela no voo, está estável. Mas você vai construir uma nova fábrica, por exemplo, 8.000, 12.000. Você já imaginou? 8.000, 12.000 pessoas, diretas e indiretas, numa cidade que não tinha.
pode ter 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil habitantes. Você O mudou a quanto que o economia impacto isso gera ali, você não tem escola que Sim. vai suprir essa demanda toda de gente, de técnicos, Sim, de sim. formação. Sim. Então aí as empresas elas entram. Então a gente, juntamente com o Instituto JIF, a gente está agora pensando em formar alunos ali no ensino fundamental, ensino médio, Que para legal. sair ali técnicos, para Ótimo. trabalhar, vamos supor, na florestal, para trabalhar efetivamente uma transportadora, para justamente a gente ter ali novos profissionais. Sem falar também que no Mato Grosso do Sul, a gente juntamente com a FIEMS também, a gente tem grupos de discussão para capacitar pessoas nas escolas das regiões. Tá? E com isso também você ter ali profissionais qualificados e preparados para operar os equipamentos, cada vez mais equipamentos mais sofisticados. Né? Sim, sim. Há uns 4 anos atrás, eu estava com o diretor da Florestal, ele falou assim, nós estamos com equipamentos, caminhões de altíssima geração que fazem quase tudo, computador que vai ajudando lá, com cabines assim, com alta tecnologia. E a preocupação, isso lá atrás, é da pessoa não acompanhar essa tecnologia. Ela Sim. chega muito rápido. Sim. Né? E às vezes assim, uma alta tecnologia ela pode até inibir o profissional. Sim. Inibe, ele fala, não vou aprender isso na altura do campeonato, eu não vou mais aprender isso tanto de botões, tanta tecnologia, informação, Wi-Fi que chega. E a gente não quer isso, a gente quer incluir esse profissional. Sim. Então, lá atrás já começou com programas fortes de capacitação, escolas técnicas dentro da empresa. Então, todo mundo que entra passa. Então, a Florestal tem uma escola específica técnica para formar as pessoas no aspecto do campo. São diversos equipamentos, são diversos ferramentas ali que são necessárias para ter a perfeita produtividade e também cuidar das pessoas, não ter acidente de trabalho, Sim. tá certo? Não ter um problema de saúde. Né? A gente está muito atento a tudo isso, as melhores condições do colaborador. E há um ano atrás, por exemplo, criamos um projeto lá, juntamente com a Florestal, que é o Prato no Ponto, né? Que é uma comida feita, o colaborador escolhe, e essa comida é preparada nas nossas cozinhas e vai até ele. Então, E tem um equipamento no meio da floresta que faz o aquecimento perfeito e ele tem a comida perfeitinha para ele. Então, Não é tem o iFood, desperdício. é um Eldorado. Eldorado, vamos dizer assim. Mas é muito bacana, eu vou muito feliz. Você não tem Que desperdício, legal isso, você né? faz a comida, você tem um menu, ele escolhe o que eu quero. Olha que legal. E aumentou muito a satisfação e o engajamento dele. Olha que No interessante. processo de colheita, de manutenção de uma floresta e tudo mais. Eu pensar em como eu queria a melhor condição, né, para o outro, né, porque em boa parte das organizações o estar distante da operação é isso mesmo, então ele vai comer a comida fria lá e é isso que a gente tem para oferecer. Né? Então, de olhar para isso como uma necessidade, né, algo que é genuíno no sentido de que ele merece ter a sua refeição, né, numa temperatura ideal para consumo, na melhor qualidade. Então, e aí entra esse ponto da humanização e dessa ampliação de consciência, porque a gente é o coletivo, né, e a gente depende um do outro. Né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, muda tudo. E tem um elemento que é fundamental também, não só para todas essas coisas que eu citei ainda há pouco, mas até para esse ESG, que é a comunicação. Tá? Então a comunicação também ela tem um papel fundamental para gerar engajamento, para levar informação, para esclarecer, dar transparência. Então, por exemplo, nós temos a Rádio Eldorado, que ela leva a informação do dia a dia da empresa a todos os colaboradores, ou pelo celular, porque hoje a intranet está no celular, ou nos próprios ônibus que levam os colaboradores para as fazendas e tudo mais. Você tem a própria intranet, você tem um radar que aí amarra todos os acontecimentos principais relacionados às pessoas, que gera engajamento, que gera orgulho de pertencimento, e a gente compartilha isso todo início de semana, no final de semana, seja como for. Nós temos podcast também interno da empresa, onde a gente gera oportunidades do colaborador compartilhar um conhecimento que ele tem. Sim, que bacana. Legal. Pode ser relacionado ao dia a dia de trabalho, ou pode ser uma curiosidade que ele tem. A gente gera essa oportunidade. Né? Hoje se observa também as redes sociais, o quanto elas estão ativas, né? As pessoas ali compartilhando, são sinais também. Eu sempre estou de olho ali, porque ali você vê o orgulho que elas têm,
e talvez as tristezas que alguns têm Sim. também, que compartilham nas redes Sim, sociais. sim. E o nosso papel, às vezes, não é nem julgar, é entender o que levou aquele comportamento. Né? Fortalecer as coisas extremamente boas e aprender com aqueles comentários que a gente tem que melhorar. Faz parte. E é democrático, está ali aberto, não é um ambiente controlado. Bacana. E a gente estimula muito isso. Isso tem sido, são cases de sucesso, né? Para a gente acompanhando tudo isso, não só internamente, mas também nas redes sociais, está aberto. Em todas as redes mais democráticas que você tem aí. Que é essa capacidade de ouvir, né? Da empresa ter essa abertura, essa capacidade de ouvir e aproveitar, né? Porque você tem que fazer um filtro para não julgar, né? Então, para você aproveitar o que está sendo colocado ali. E tem um ponto que você traz, até nos programas de mentoria, que eu vejo que é um dos pontos fortes de alavanca, até onde a gente é mentor, até onde o nosso mentorado nos elege como mentor. Legitimidade. Acho que esse é um ponto também de conexão, de colaboração. Quando a Regina traz essa questão da mentoria reversa, então de como a gente traz a dinâmica das organizações que aprende, que é um conceito lá do Peter Senge de muitos tempos atrás, que a gente traz para o momento atual algo que já está presente. Quando a gente fala de banco de ideias das melhores práticas do Peter Senge, que é a inteligência coletiva. Então a gente está olhando no tempo e atualizando isso para criar uma força, né, que mobiliza a organização. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que você me remeteu a uma palavra que eu acho que resume bem isso, é maturidade. Né? Acho que cada vez mais a gente está adquirindo maturidade nas coisas e isso é peça-chave para esse aprendizado. A gente gosta muito de entender as questões espiraladas, vamos dizer assim, em estágios de evolução e espiral, né? Que está muito relacionado ao aprendizado, né? E o que você está trazendo, muito forte isso, né? Dentro dessa fala dos ciclos, desse ganho de consciência, das questões que vão evoluindo e isso conversando com as práticas, né? E vocês vão testando, tem informação, vão medindo se o caminho é por aí. E realmente isso é algo que é muito presente hoje. Tempos atrás a gente não fazia isso mesmo. Exato. Não fazia. Exato. Não, tinha até informação, mas era até pesquisa de clima é uma coisa muito antiga, né? Eu sou antiga da área, então eu já usava há muitos anos. Trabalhei numa multinacional, que era a maior empresa de pesquisa do mercado no mundo. A gente fazia, assim, mas assim, o que a gente fazia? É interessante isso, que desse ponto de vista nós evoluímos mesmo. Vão evoluindo, né? Com a questão do humano, entender a relação com o trabalho, não como emprego, mas a questão de propósito, sentido, isso tudo que você está trazendo é a base da pirâmide, né? Assim, a estrutura, né, do exato, trabalho. Eu não vou julgar aqui, pesquisa e clima, engajamento. Eu acho que assim, importante é ter canais para ouvir. Para ouvir, exatamente. Tá certo? Importante é entender para que serve isso. Exatamente, o que eu vou fazer com isso. E o cuidado até com as perguntas que se faz. Porque às vezes a própria pergunta já induz a uma resposta. Exatamente. Então a gente começa a discutir muito isso também, né? Como você pergunta para saber efetivamente o que você quer, o que você tem que melhorar. Exatamente. Você está feliz, sim ou não? Quer ou não quer? Complica. Exatamente. Tem uma questão que eu vou trazer um olhar aqui também de como um profissional da área de gestão, de transformação, um olhar como investidor também. Então eu fico verificando, e a gente até teve numa das nossas conversas, em que empresa eu estou investindo, né? Então, quando eu trago você compartilha essa experiência com a gente, eu como investidor, eu coloco dinheiro, vocês são SA, eu coloco dinheiro, né? Eu compro ações da Eldorado. E eu tenho avaliado muito isso, né? Quando olho para o mercado, porque tem algumas empresas que têm práticas horríveis. Não sei se é horrível a palavra, né? Mas tem práticas desleais, desumanas com as empresas. Então eu não teria coragem de fomentar um capital que tem uma prática que não conversa com meus valores. Acho que a gente até citou uma empresa que demitiu um monte de gente por e-mail. Por e-mail, sei lá. Pelo correio.
É o seu. É isso que o ISD traz, na sua essência, né? É que tem que olhar o todo. Né? Eu acho que você de fora, quando olha para uma empresa, está olhando o todo. Agora você está olhando pessoas. Tem pessoas de fora que só olha resultado financeiro. Lucro, deu lucro, quanto é que é EBITDA, quanto é que é isso, aquilo. Opa, vou investir, não vou investir, como é que está o capital, tal, tal. Cada vez mais as pessoas não olham mais apenas para o financeiro, ela olha para o humano também. Ela olha com relação às práticas com a comunidade, com o entorno também. Ela olha com a imagem que essa empresa tem. Às vezes, os escândalos que ela foram envolvidos e tudo mais. Então, assim, o ESG traz isso, o olhar do todo. Por isso que é algo que veio e a gente vai aprendendo no dia a dia. Quando a gente fala de governança, tem N aspectos. Em relação a essa visão do todo, essa visão sistêmica, você acha que, por exemplo, a liderança, dentro da sua experiência, ela teve que aprender a fazer isso? Opa, bastante. E a gente tem o tempo todo que passar informação para essa liderança. Tá certo? Porque, sendo bem sincero e franco, o dia a dia consome a gente. Às vezes você está envolvido em um projeto, você é uma área mais técnica, você tem que entregar determinada solução até o dia tal, até a hora tal. Isso te consome. Isso às vezes faz com que eu não dedique tempo para conversar com um colega, conversar com a minha equipe, falar sobre o dia a dia, falar de aspectos humanos. Às vezes eu fico desatento a práticas sustentáveis, às vezes eu fico desatento a alguma coisa. Então, assim, o que a gente vem vendo, que vem acontecendo no dia a dia, não só, estou falando nem Brasil, mundo, né, que é a importância, sim, a liderança está atenta, assim, que às vezes a relação humana em desacordo com práticas sustentáveis ou de ESG, um assédio moral, um assédio sexual, um desatento a um processo de inclusão, isso gera penalidades. Pessoa física e pessoa jurídica. Legal. Quantos e quantos casos que você tem no mercado aí que foi um profissional que teve uma atitude, um comportamento que gerou imagem negativa para a organização como um todo. E aí você vê que a organização se mobilizando, não, veja bem, já tomamos ações pontuais, mas já aconteceu. Né? E aí as pessoas que estão fora já associam aquela empresa a um acontecimento. E o esforço para reverter isso, o esforço para deixar claro que não é bem isso, foi uma pessoa. É gigantesco. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bacana de trazer, porque a gente tem, obviamente, tem que ter o crivo e a análise crítica para algumas situações. Assim, o mercado ele acaba tendo instrumentos, né? O mercado, as pessoas têm instrumentos de checagem do quanto às vezes aquela empresa foi omissa. Não, bom, isso acontece há 3 anos, então para aí, né? Não foi uma única. Então, e às vezes as empresas podem ser permissivas. Isso acho que isso é um grande cuidado, né? Porque na hora que você forma essa cultura forte, você não permite que isso aconteça, algumas desses desvios. Acho que esse é um ponto bacana, porque esse fortalecimento, assim, ou você absorve e transforma, ou você expulsa, né? Essa é a mecânica do... Mas a discussão que é muito preciosa aqui é de que o colaborador, aquele que está sendo admitido, ele escolhe a empresa, né? Então, como muita gente vai querer trabalhar na Eldorado, né? E às vezes isso pode conversar ou não com a cultura, mas é muito sentido. Isso conversa comigo e eu vou ter a melhor entrega. Ou isso não conversa comigo e eu vou buscar outra empresa. Acho que esse é um ponto bacana da maturidade das organizações das pessoas. Mas nós estamos chegando aqui nos 3 minutos finais já. Novo, rapidinho. Então, eu quero super mega agradecer a sua atenção. É sempre bom conversar com você. E eu sei do quanto a sua liderança faz diferença no mundo corporativo e para os profissionais de RH, da área de gente de gestão, para as lideranças, né, de ter desse ímpeto de fazer a coisa acontecer. Né? Então, a gente se viu, a gente se encontrou virtualmente há 1 ano atrás, e você trouxe um monte de exemplos, não deu tempo de colocar tudo aqui, mas é inspirador. Inspirador. Então, quero agradecer. Eu vou fazer um bate-bola aqui com você nessa parte final, né? E, assim, um livro que te inspira. Olha, são vários hoje em dia, né? Eu acho que quem lida com essa parte humana, assim, inclusive hoje em dia não é nem mais só de livros, né? Sim. Acho que você tem informação em canais virtuais, em bate-papos, podcasts, em diversas fontes, né? Mas eu acho que tem nós falamos muito de cultura,
e eu acho que aqui tem uma essência que é liderança, estação da liderança. Eu vou trazer para mim é inicial para quem quer, se já não leu, ou que é livro de cabeceira para quem lida com gente, que é do Edgar Schein, que é cultura organizacional e liderança. Tá. Eu acho que ele traz uma essência ali forte de o que é cultura, os elementos que compõem uma cultura, o papel do líder nesse processo todo de cultura. Eu como básico, mas isso é certeiro. Não, mas legal, assim, fundamental. o básico ele te permite várias conexões, né? Acho que isso é bacana. É um pensamento, né, olhando essa questão da inspiração, que pensamento que tem, o que o autor te inspira, né, para a vida? Olha, Você deve ter vários também, mas... eu não sei se é pensamento, mas eu vou pegar um pouquinho daquilo que eu disse aqui hoje para vocês, que é a gente tem que estar muito atento. Nada é por acaso que acontece nas companhias ou no nosso dia a dia. A felicidade a gente adquire fruto de diversas ações ou tomadas de decisão que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a sinais, a gente tem que saber que são consequências de ações que eu tive no passado que me fez chegar até aqui, ou não ir, tá certo? E sempre depende da gente. Né? Sempre depende da gente de conquistar as coisas. Às vezes tem muitas pessoas que acham que depende do outro, da empresa, de uma entidade. Cara, vamos olhar internamente, porque a gente tem que demonstrar isso, querer isso. E a gente fala, não só verbalmente, mas através de comportamento. Para completar, 2 frases aqui. Humanização é? Poxa vida, para mim é essência. Para mim, humanização é empatia, humanização é escutativa, humanização é efetivamente entender do outro. Não necessariamente você tem que resolver ou solucionar, mas respeitar. Legal. Né? Eu acho que respeito aí para mim é bem isso. Legal. Espiritualidade é? Ixi, necessário. Né? Eu acho que às vezes a gente é chamado muito para o pragmático, né? Para decisões, para planilhas, para produtos, para soluções, mas você pode observar. Acho que a espiritualidade é a essência. Né? A gente está onde está trabalhando, ou a gente faz o que faz, porque você tem um aspecto espiritual ali que te completa, né? E ela te guia. Então, acho que ela é essencial. E aí, enquanto você pensa, a Regina também vai fazer se quiser fazer alguma colocação para a gente terminar, que mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes e seguidores? Né? Então, pensa aí e tem algum comentário, agradecimento para fazer aqui para o Elcio? Não, agradecer a sua presença, o seu tempo, que a gente sabe que é muito valioso, estar aqui conosco e a gente poder compartilhar a sua experiência, que realmente é excepcional. Muito obrigada. Obrigado. Minha vez? Mensagem. Então já pode colocar para os nossos... Não sei, gente. Eu acho que até um pouco... Vivam intensamente. Não importa onde vocês estejam. Né? Quando vocês estiverem em determinada empresa ou determinado projeto, viva aquilo intensamente. Sejam vocês sempre. Caso contrário, não faz sentido. Né? Então, as coisas passam muito rapidamente, novos projetos surgem. Então, estou envolvido, não importa. Aquela área não gosto, aquele departamento não sei, aquela pessoa. Surgiu essa oportunidade para vocês, vivam, permitam conhecer. Aí depois você tira as conclusões da decisão, mas permitam, né? Eu acho que é por aí. Legal, que fantástico, né? Que é essa questão da entrega, da atenção plena, assim, agora é comigo, né? O que eu posso fazer aqui? Você está ali, seu tempo, sua energia. Então, como que o mundo pode aproveitar? Que alegria te receber, Elcio. Quer falar? Não, já estou completa. Que alegria receber aqui o Elcio nessa conversa, nessa roda de conversa. Que contribuições extraordinárias você traz para nós, profissionais da área de gente e de gestão, para a área do SG. E um presente ter aqui. Eu tenho temos convicção que você é um líder que faz diferença nesse mundo. Opa, muitíssimo obrigado, Elcio, a todos que estão nos ouvindo, nos seguindo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!